Se você está nesse vídeo é porque eu sei que você tem pavor disso aqui. Uma tela em branco, um papel em branco é o maior pavor quando a gente está com bloqueio criativo. Vamos falar isso sobre essa ameaça que pega todos os criativos desprevenidos. Fica nesse vídeo que hoje eu vou te dar 3 dicas que vão ajudar você a sair desse processo. Primeira coisa, vamos falar um pouquinho sobre o que é a criatividade e como é que a gente gera novas ideias. A criatividade é justamente esse processo de você conectar várias ideias que aparentemente não se conectam. Como é que a gente vai fazer isso? Pensa o seguinte, imagina uma cobra. Alguém percebeu que a cobra mordia as pessoas e jogava um veneno dentro. Olhou a cobra, viu que dentro do dente da cobra tinha um tubinho, que quando ela mordia, ela soltava o veneno por lá. Beleza, aquilo era um problema, era fatal muitas vezes, mas essa pessoa teve uma seguinte ideia. Pô, que bacana, por que a gente não pode, ao invés do veneno ser injetado, como é que a gente poderia fazer para injetar um remédio? E aí ele usou esse princípio e criou a seringa moderna. Veja se não é criatividade isso. Você pegar uma ideia, algo que já existe, e usar aquilo para resolver um outro problema de uma maneira que antes não foi pensada. Então quando a gente fala criatividade, a gente tem essa ideia muito de ideias muito estapafúrdias, muito loucas. Não, a criatividade é algo que resolve um problema e que está no nosso cotidiano, está no nosso dia a dia. E se você é um criativo, o teu trabalho é justamente resolver problemas. Tá, mas quem são os criativos? Os criativos são qualquer pessoa que precisa gerar uma ideia para resolver um problema. Então você percebe que aí a gente já tem uma definição muito maior do que não é só o pessoal da arte, o pessoal da pintura, da música. O criativo é e pode ser um gestor, um líder, um empresário, qualquer pessoa que precisa resolver um problema com uma nova ideia. Beleza. Você está em bloqueio criativo por quê? Existem várias razões. Eu tenho um curso que chama A Fórmula da Criatividade. Nesse curso a gente faz um mapeamento disso e eu vou te explicar lá vários motivos. Mas hoje eu quero falar aqui com vocês de 2 opostos. Uns desses motivos opostos que podem ser ou o excesso de ideias ou a escassez de ideias. Então, essas são algumas das razões que você pode estar em bloqueio criativo. Ou você tem muitas ideias na tua cabeça e você não sabe organizar, você não teve um método para desenvolver e organizar, é como se você fizesse um fichamento dessas ideias, e aí você pega como se fosse um grande quebra-cabeça com várias peças que você foi coletando ao longo da tua jornada, e agora de lá de dentro você tem que achar a solução. Aí vai ser difícil mesmo. O outro problema é a escassez de ideias. Você nunca se abasteceu de ideias. Ok, praticamente impossível ninguém nunca se abastecer de ideias. Mas você consumiu essas ideias, essas referências, só que você ficou nessa gaveta trancado. Você não sabe como abrir essa gaveta e tirar essas ideias iniciais que podem ser combinadas para chegar na resultante que você precisa. Então hoje eu vou te ensinar 3 técnicas que vão fazer você começar a tirar e organizar essas ideias. A primeira técnica é você mudar de ambiente. Você tem uma mesa de trabalho que você geralmente está ali trabalhando, geralmente está aquela tua bagunça, tal, eu me entendo na minha bagunça. Pois é, quando você está nesses momentos de bloqueio criativo, é importante você sair desse lugar. Porque o teu cérebro, ele vai trabalhando pelo menor caminho. Então ele entende que quando você está lá, existe uma pressão para criar alguma coisa nova, então ele meio que desliga. Primeira coisa, muda esse ambiente, ou muda de ambiente. Se é difícil você mudar de ambiente, vai num parque, escrever alguma coisa, geralmente use uma cadernetinha, um sketchbook, um caderno de croquis, vai anotando ideias lá, porque isso vai ser o teu referencial para você poder trabalhar essas ideias depois. Mas se você não consegue mudar de ambiente, mude o teu ambiente. Como é que você vai mudar o ambiente?
mude a luz do teu espaço, põe uma velinha, cria um ritual para você poder começar a trabalhar. Sabe quando um esportista ou um músico ele vai começar o trabalho, ele desliga o mundo externo, ele está focado no que ele está fazendo e ele muda aquilo. Quer seja vestir a roupa para poder fazer o treino, quer seja fazer uma escala, no caso de um músico, para começar a puxar aquelas referências, faça isso. Essa é a primeira dica. A segunda dica é um exercício super prático. Pensa em 5 palavras aleatórias. Você pode pensar nessas palavras ou você pode pegar uma revista e escolher ali as primeiras 5 palavras que você vê. O importante é que elas sejam aleatórias, que, mais uma vez, aparentemente não se conectam. Pega uma folha, um papel, escreve essas 5 palavras e agora o teu trabalho é tentar achar relação entre essas palavras. Tentar construir frases com 5 palavras aleatórias. Então, se você pegou lá homem, guarda-chuva, ônibus e rosa, tenta criar uma frase básica no começo, mas que use essas 4, 5 palavras. Depois, você coloca mais palavras e você vai fazendo esse jogo, você vai ver como você começa a organizar melhor com palavras completamente desconexas. E aí você pode começar a escrever pequenos parágrafos, pequenos textos. Você vai ver que a tua habilidade de conectar essas coisas que são de mundos diferentes vai desenvolver muito fazendo isso. A terceira dica que eu tenho para você é fazer exatamente o maior medo que você tem. Tem uma frase de uma música que foi traduzida depois, até o Pedro Bial que traduziu essa música, que diz: faça todo dia pelo menos uma coisa que te assusta. Se a cada dia do ano você fizer uma coisa que te assusta, no final você vai ter vencido, no final de um ano, 365 batalhas, pequenas batalhas. Então vamos lá. O que mais aterroriza quem está em bloqueio criativo? A gente já viu. Não ter nada para sair. Não ter nada para colocar naquela tela em branco. Não ter nada para escrever. Não ter nada para desenhar. Beleza. Qual é a segunda coisa que mais aterroriza? Fazer errado. Aí entra o medo do julgamento, entram vários motivos que também desembocam no bloqueio criativo. Então, o teu objetivo nesse terceiro exercício é justamente errar. Errar muito, errar de propósito e errar rápido. Então pega uma folha, se você é desenhista, faz o pior desenho que você pode fazer. Pensa que você é um CLT e você não está criando nada com a tua liberdade, nada. Você está obedecendo ordens. Então, se você é escritor, escreve um texto. Ah, mas eu não sei, escreve qualquer texto, em 5 minutos tem que estar na mesa. E aí você erra, você vai ver que aquele texto está uma porcaria, que aquele desenho está errado, a proporção da pintura está errada. Mas você já tem algo para partir. Então, é o chute inicial que você diz no jogo de futebol. Não interessa o resto. Foca nesse primeiro chute, dá o chute. Depois que a bola está rolando, aí sim você vai melhorando. A gente tem muito essa relação com a criatividade, que a ideia vem pronta, a ideia foi inspirada pelas musas, ela veio perfeita. E nunca é assim. Se você estudar a história de qualquer criativo, você vai ver que uma criatividade, uma ideia criativa, ela é o somatório de várias outras pequenas ideias. Então a minha terceira dica para você é: erre, faça, não espere o bonde da perfeição. Faça e depois você melhora. Eu espero que essas dicas tenham te ajudado. E se você quiser saber mais, eu tenho um curso chamado A Fórmula da Criatividade. Não vou te responder agora porque que o curso chama A Fórmula da Criatividade, porque lá você vai encontrar essa resposta. A criatividade, ela é um método, ela não é inspiração divina. Você precisa saber conectar essas ideias. Claro, existe um método para isso. Eu vou deixar o link ali embaixo, aproveita que está com preço promocional. Se você ainda não curtiu o vídeo, dá aquela curtidinha, se inscreve no canal que toda semana eu vou estar aqui com mais assuntos relacionados à artes e ao mundo da criatividade. Te vejo no próximo vídeo.